Existe uma raiz que nenhum psicólogo tradicional vai te mostrar. Uma raiz que explica por que milhões de pessoas crescem incapazes de amar de verdade, incapazes de sentir de verdade, incapazes de viver de verdade. E essa raiz não está onde você pensa. Não está na genética. Não está em algum defeito cerebral. Não está em escolhas morais ruins. A verdadeira raiz do narcisismo está enterrada em algo que acontece nos primeiros anos de vida. Algo tão sutil que passa despercebido, algo tão comum que parece normal, algo tão doloroso que a mente prefere esquecer completamente. Carl Jung dedicou anos investigando essa raiz. E o que ele descobriu destruiu tudo que a psicologia pensava saber sobre personalidade. Mas antes de revelar essa descoberta, preciso te alertar. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar permanentemente a forma como você vê sua própria infância. Pode trazer memórias que estavam enterradas, pode despertar emoções que você nem sabia que existiam. Isso não é entretenimento, isso é arqueologia psíquica. Então respire fundo e vamos descer até a raiz. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete é achar que narcisismo é simplesmente egocentrismo. Que o narcisista é alguém que escolheu se amar demais, que decidiu colocar a si mesmo acima de todos. Isso não poderia estar mais longe da verdade. O narcisista não se ama demais. O narcisista não se ama de jeito nenhum. O que ele ama é uma imagem, uma construção, uma máscara que ele confunde com o próprio rosto. E essa confusão não começa na idade adulta, não começa na adolescência. Começa muito, muito antes. Começa quando a criança ainda não tem palavras para descrever o que está acontecendo. Jung identificou que os primeiros 3 anos de vida são absolutamente críticos para a formação da identidade. E durante esses 3 anos, algo pode dar terrivelmente errado. Deixa eu te explicar exatamente o que acontece. Uma criança nasce em estado de fusão total. Ela não sabe que é uma pessoa separada, não sabe onde ela termina e onde o mundo começa. Não sabe que existe algo chamado eu. E isso é normal. É assim que todos nós começamos. O trabalho dos primeiros anos é justamente criar essa separação. Construir a noção de um self, de uma identidade, de um eu que é diferente do mundo ao redor. Mas como essa construção acontece? Através do espelhamento, a criança olha para os olhos da mãe. E nos olhos da mãe, ela precisa encontrar a si mesma, precisa ver refletida sua própria existência, precisa receber a confirmação de que é real, de que é válida, de que merece existir. Quando a mãe olha para a criança com amor genuíno, com presença real, com aceitação incondicional, algo mágico acontece. A criança começa a internalizar essa validação, começa a construir dentro de si a noção de que vale algo, de que é digna de amor, de que pode confiar em si mesma. Isso é o nascimento do self verdadeiro, o núcleo autêntico da pessoa, a parte que sabe quem ela é independente do que os outros pensam. Mas e quando o espelhamento falha? E quando a mãe olha para a criança e não vê a criança? E quando o que ela vê é um fardo, uma obrigação, uma extensão de si mesma, uma ameaça? Isso é exatamente onde a raiz do narcisismo se planta. Jung descreveu esse processo com uma precisão perturbadora. Ele mostrou que quando o espelhamento falha sistematicamente, a criança entra em crise existencial. Uma crise que ela não tem capacidade de processar conscientemente. Então ela processa inconscientemente. E o resultado dessa crise é uma cisão. A criança divide a si mesma em 2 partes. Uma parte vai para a sombra, é enterrada, esquecida, negada. Essa é a parte que foi rejeitada, que não recebeu espelhamento, que aprendeu que não é aceitável.
A outra parte assume o controle. Essa é a parte que funciona, que consegue alguma aceitação, que aprende a performar para obter validação. Jung chamou isso de falso self, ou persona inflada. E aqui está o ponto crucial. A criança não sabe que essa divisão aconteceu. Não tem consciência de que parte dela foi enterrada. Não percebe que o que ela acredita ser é apenas uma construção de sobrevivência para a criança e depois para o adulto que ela se torna. O falso self é tudo que existe. É a única identidade conhecida. É a única forma de ser. Isso é a raiz do narcisismo. Não um excesso de amor próprio, mas uma ausência total de self verdadeiro. Uma identidade construída sobre o vazio. Uma máscara que não sabe que é máscara. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Porque talvez isso ainda pareça abstrato demais. Um menino de 2 anos está brincando no chão. Ele está descobrindo o mundo, fascinado, curioso. Ele encontra uma folha seca e quer mostrar para a mãe. Ele corre até ela segurando a folha como se fosse um tesouro. A mãe está no celular, preocupada com o trabalho, com contas, com 1000 coisas. Ela nem olha para o filho. Ou pior, olha com irritação e diz: "Para de me interromper." Nesse momento, algo se quebra dentro do menino. Não é dramático, não é violento. É sutil, silencioso, invisível. Mas o que aconteceu? A criança trouxe seu self verdadeiro, sua curiosidade genuína, sua alegria autêntica e encontrou rejeição, encontrou invalidação, encontrou a mensagem de que o que ela é não é bem-vindo. Se isso acontece uma vez, a criança se recupera. Mas se acontece sistematicamente, dia após dia, mês após mês, algo permanente muda. A criança aprende. Aprende que mostrar o self verdadeiro é perigoso, que ser autêntico causa rejeição, que para manter a conexão com a mãe, precisa esconder quem realmente é. E então a cisão começa. O self verdadeiro vai para a sombra e o falso self assume. Esse menino pode crescer para ser um executivo de sucesso, um líder admirado, alguém que parece ter tudo, mas por dentro existe um vazio, um buraco onde deveria estar a conexão consigo mesmo. E toda a riqueza do mundo não consegue preencher, mas espera, porque a história fica ainda mais complexa. Existem diferentes tipos de falha no espelhamento, e cada tipo cria uma forma diferente de narcisismo. A primeira forma é o espelhamento ausente. A mãe está lá fisicamente, mas não emocionalmente. Ela cuida das necessidades básicas, alimenta, troca fraldas, mas não há conexão emocional. Não há olho no olho. Não há presença real. A criança que cresce com espelhamento ausente desenvolve o que Jung chamou de fome narcísica, um vazio crônico, uma necessidade insaciável de atenção, de validação, de confirmação de que existe. Essa pessoa vai passar a vida tentando preencher um buraco que não pode ser preenchido de fora. Ela vai buscar admiração, poder, sucesso, relacionamentos, tudo na esperança de finalmente se sentir real. Mas nada funciona, porque o buraco é interno e só pode ser preenchido de dentro. A segunda forma é o espelhamento distorcido. A mãe olha para a criança, mas o que ela vê não é a criança. O que ela vê são suas próprias projeções, seus próprios desejos, suas próprias feridas. A criança que cresce com espelhamento distorcido nunca aprende quem realmente é. Ela aprende quem a mãe quer que ela seja. E ela se molda a essas expectativas. Se contorce para caber numa forma que não é sua, suprime tudo que não é aceitável, amplifica tudo que recebe aprovação. O resultado é uma pessoa que não tem a menor ideia de quem é, que vive a vida dos outros,
que muda de personalidade dependendo de quem está na frente, que não consegue responder à pergunta mais básica: o que você quer? A terceira forma é o espelhamento condicional. A mãe oferece amor e validação, mas apenas quando a criança se comporta de determinada forma, apenas quando cumpre expectativas, apenas quando performa adequadamente. Esse tipo de espelhamento é particularmente insidioso, porque parece amor. A criança recebe atenção, recebe carinho, mas tudo é transacional. Tudo depende de performance. A criança que cresce com espelhamento condicional desenvolve o que podemos chamar de narcisismo de performance. Ela aprende que só vale algo quando conquista, quando realiza, quando impressiona. Ela se torna viciada em sucesso, em reconhecimento, em ser a melhor. Mas por baixo de toda essa conquista existe terror. Terror de falhar, terror de ser descoberta como insuficiente, terror de que se parar de performar, vai perder todo amor, todo valor, toda a razão de existir. A quarta forma é o espelhamento invertido. A mãe não olha para a criança para validar a criança. Ela olha para a criança esperando ser validada por ela. A relação se inverte. A criança se torna mãe da mãe. Isso é o que acontece quando a mãe é ela mesma narcisista, quando tem suas próprias feridas não curadas, quando usa a criança como fonte de suprimento narcísico. A criança que cresce com espelhamento invertido desenvolve o que podemos chamar de narcisismo codependente. Ela aprende que sua função no mundo é cuidar dos outros, validar os outros, servir os outros. Sua própria existência só faz sentido em relação a alguém que precisa dela. Ela vai atrair narcisistas grandiosos como imãs, vai entrar em relacionamentos abusivos repetidamente, vai se sacrificar até não sobrar nada, porque no fundo ela acredita que é assim que amor funciona, que é assim que ela ganha o direito de existir. Todas essas quatro formas têm a mesma raiz: falha no espelhamento primário, ausência de validação incondicional nos primeiros anos de vida, impossibilidade de construir um self verdadeiro sólido, segundo Carl Jung. E todas elas resultam no mesmo padrão básico: uma pessoa que vive de fora para dentro, que depende desesperadamente do olhar alheio para se sentir real, que não consegue acessar uma fonte interna de valor próprio. Isso é narcisismo, na sua essência mais profunda. Como Carl Jung brilhantemente nos explicou, existe ainda uma quinta forma, que merece atenção especial: o espelhamento ambivalente. Nesse caso, a mãe oscila. Às vezes, ela está presente, amorosa, conectada. Às vezes, ela desaparece emocionalmente, ou se torna fria, ou hostil. A criança nunca sabe qual mãe vai encontrar. Essa imprevisibilidade é particularmente danosa, porque a criança não consegue desenvolver um modelo estável do que é relacionamento, do que é amor, do que pode esperar. Ela cresce hipervigilante, sempre analisando o humor do outro, sempre tentando prever mudanças, sempre em estado de alerta, e ela desenvolve o que podemos chamar de narcisismo ansioso. Uma forma que combina fome desesperada de validação, com medo paralisante de abandono. Ela quer intimidade desesperadamente, mas também tem terror de intimidade, porque intimidade significa vulnerabilidade, e vulnerabilidade significa risco de ser abandonada. Esse tipo de narcisista é o que mais sofre visivelmente. Os outros tipos conseguem manter fachadas mais estáveis, mas o narcisista ansioso vive em turbulência emocional constante. Altos e baixos, idealizações e desvalorizações, agarrar e empurrar, um ciclo exaustivo que destrói relacionamentos e desgasta a própria pessoa. Agora,
Deixa eu te mostrar algo que poucos psicólogos discutem: o papel do pai. A maior parte da literatura sobre desenvolvimento infantil foca na mãe. E isso faz sentido. A mãe é tipicamente a figura de apego primária, a primeira fonte de espelhamento. Mas Carl Jung foi além. Ele mostrou que o pai tem um papel crucial, que é diferente, mas igualmente importante. Se a mãe representa o espelhamento do ser, o pai representa o espelhamento do fazer. Se a mãe valida quem a criança é, o pai valida o que a criança pode realizar no mundo. Quando o pai está presente e engajado, quando oferece orientação e encorajamento, quando celebra os esforços da criança, algo importante acontece. A criança desenvolve confiança em sua capacidade de agir no mundo, de realizar, de conquistar. Mas quando o pai está ausente, ou pior, quando está presente, mas crítico, quando nada é bom o suficiente, quando cada esforço é ridicularizado ou ignorado, a criança desenvolve o que Jung chamou de complexo do impostor paterno. Ela nunca se sente capaz, nunca se sente à altura, nunca acredita que merece suas próprias conquistas. Isso se combina com as feridas do espelhamento materno, para criar formas ainda mais complexas de narcisismo. O narcisista grandioso clássico, por exemplo, frequentemente teve espelhamento materno distorcido, mas envolvimento paterno ausente. Ele aprendeu da mãe que precisa ser especial, mas nunca teve do pai a confirmação de que pode realizar essa especialidade no mundo. Então ele compensa, infla, exagera, cria uma imagem de sucesso que não corresponde à realidade interna. Já o narcisista encoberto frequentemente teve o padrão inverso: espelhamento materno ausente, mas presença paterna crítica. Ele não aprendeu que é especial, aprendeu que é inadequado, mas ao mesmo tempo foi bombardeado com expectativas impossíveis. Então ele se esconde, se minimiza, vive na sombra, mas por dentro carrega a mesma fome de validação, só que envergonhada, escondida, negada. É fascinante ver como essas dinâmicas se combinam de formas diferentes em cada pessoa. Cada narcisista tem sua própria arqueologia, sua própria combinação única de feridas, seu próprio caminho até a cisão. Mas a raiz é sempre a mesma. Os primeiros anos, o espelhamento, a construção falha do self, segundo Carl Jung. Agora, você pode estar se perguntando: por que alguns irmãos na mesma família desenvolvem narcisismo e outros não? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta revela algo importante sobre como essas dinâmicas funcionam. A verdade é que pais tratam filhos diferentes de formas diferentes, mesmo sem perceber, mesmo sem querer. Cada criança ocupa um papel diferente na psique dos pais. Cada criança ativa feridas diferentes. Cada criança recebe um tipo diferente de espelhamento. O primogênito frequentemente carrega as expectativas maiores. Toda a ansiedade dos pais novatos é projetada nele. Ele pode receber espelhamento excessivo, condicional ou crítico, dependendo da dinâmica familiar. O filho do meio frequentemente é o esquecido. Nem a novidade do primeiro, nem a ternura do último. Ele pode crescer com o espelhamento ausente, com a sensação de ser invisível. O caçula frequentemente é superprotegido ou visto como o bebê para sempre. Ele pode receber espelhamento distorcido, sendo tratado como menor do que é. Ou pode ser o favorito dourado, recebendo validação excessiva que os outros irmãos não recebem. Além disso, o gênero da criança ativa dinâmicas diferentes. Meninos e meninas recebem espelhamentos diferentes da mãe e do pai. As expectativas são diferentes.
Os papéis projetados são diferentes. E ainda existe o fator do próprio temperamento da criança. Algumas crianças são mais sensíveis, mais reativas, mais afetadas pelas falhas de espelhamento. Outras são mais resilientes, conseguem compensar de formas mais saudáveis. A combinação de todos esses fatores explica por que a mesma família pode produzir um narcisista grandioso, um narcisista encoberto e uma pessoa relativamente saudável. As raízes são as mesmas, mas as manifestações são diferentes. Mas espera, porque existe um aspecto ainda mais profundo que precisamos explorar. Carl Jung não via o narcisismo apenas como uma ferida individual. Ele via como um fenômeno coletivo, uma epidemia que se espalha de geração em geração. Pense nisso. Uma mãe que não recebeu o espelhamento adequado na própria infância cresce com feridas narcísicas. Ela não consegue dar para os filhos o que nunca recebeu. Então seus filhos crescem com as mesmas feridas, que vão passar para os filhos deles, e assim por diante, indefinidamente. Jung chamou isso de transmissão geracional de complexos. E é uma das forças mais poderosas e mais invisíveis operando na história humana. Pense na sua própria linhagem familiar. Volte 3 gerações. 4, 5. Quantas feridas foram passadas adiante, sem nunca serem curadas? Quantas cisões aconteceram? Quantos selves verdadeiros foram sacrificados? E isso não é metáfora, é literalmente como a cultura se transmite, através de micromomentos de espelhamento, através de olhares, de tons de voz, de presenças e ausências, coisas que não são ditas, mas são completamente absorvidas pelo inconsciente da criança. E por isso que o trabalho de cura é tão importante. Porque não é apenas sobre você, é sobre quebrar um ciclo, é sobre não passar adiante o que recebeu. É sobre ser a geração que para e resolve. Existe algo que Jung chamou de inconsciente familiar. Uma espécie de campo psíquico que permeia a família, onde as feridas não curadas de uma geração se tornam os fantasmas que assombram a próxima. Você pode ter crescido sem nunca ouvir uma palavra sobre o trauma da sua bisavó, mas esse trauma está em você, na forma como sua família lida com emoções, na forma como o amor é expresso ou negado, na forma como o conflito é tratado. E se você prestar atenção, pode perceber padrões que se repetem geração após geração. Mulheres que sempre escolhem homens emocionalmente indisponíveis. Homens que nunca conseguem expressar vulnerabilidade. Famílias onde certas emoções são completamente proibidas. Esses padrões não são coincidência, são transmissão. São a raiz se replicando através do tempo. Agora vamos falar sobre como essa raiz se manifesta na vida adulta. O adulto que cresceu com o espelhamento falho carrega a sisal para todos os seus relacionamentos, para o trabalho, para a vida inteira. No amor, ele busca desesperadamente o que faltou. Ele quer um parceiro que finalmente vá dar o espelhamento que os pais não deram, que vá validar incondicionalmente, que vá preencher o vazio. Mas isso é uma armadilha, porque nenhum parceiro pode fazer o trabalho que só você pode fazer. Nenhuma relação externa pode curar uma ferida interna. E a busca por esse salvador romântico vai destruir relacionamento após relacionamento. O narcisista grandioso vai sugar seus parceiros até secarem, vai exigir admiração constante, vai descartar quando a fonte de validação acabar. Vai passar de relacionamento em relacionamento, buscando o espelhamento perfeito que nunca vai encontrar. O narcisista encoberto vai se sacrificar nos relacionamentos. Vai dar tudo, esperando receber em troca o amor que faltou. Vai se anular completamente.
E quando o parceiro não corresponder às expectativas impossíveis não ditas, vai se sentir vítima, vai ressentir em silêncio, vai acumular mágoas até explodir ou colapsar. No trabalho, o padrão se repete. O narcisista grandioso busca poder e reconhecimento obsessivamente. Precisa ser o melhor, precisa ser admirado, precisa subir. E quando não consegue, sente raiva narcísica, inveja, desejo de destruir quem está acima. O narcisista encoberto trabalha compulsivamente, esperando ser notado. Faz tudo certo, nunca reclama. Mas por dentro acumula ressentimento por não ser reconhecido. Sente-se superior aos colegas. Critica todos em pensamento, mas nunca expressa nada diretamente. Em ambos os casos, o trabalho não é fonte de realização genuína. É apenas mais uma arena de busca por espelhamento, mais um lugar para tentar preencher o vazio. E essa busca incessante tem consequências. Burnout, depressão, ansiedade, adições, relacionamentos destruídos, carreiras arruinadas, vidas desperdiçadas perseguindo algo que não pode ser encontrado onde se está procurando. Porque a verdade que o narcisista não consegue ver é simples. O que ele busca fora só pode ser encontrado dentro. O espelhamento que faltou precisa vir de si mesmo. O self verdadeiro que foi enterrado precisa ser desenterrado. E isso nos leva à pergunta mais importante. É possível curar? Jung dizia que sim, mas o caminho é longo e doloroso e exige algo que o narcisista evita a todo custo. Exige olhar para dentro. O primeiro passo é reconhecer que existe um problema. Isso parece óbvio, mas é o obstáculo maior. O narcisista não se vê como narcisista. Ele se vê como vítima, ou como especial, ou como incompreendido. Qualquer coisa menos como alguém com uma ferida profunda que precisa de cura. Esse reconhecimento geralmente só vem através de crise. Quando os relacionamentos todos falham, quando a carreira colapsa, quando a depressão se torna insuportável, quando não há mais para onde correr, o segundo passo é fazer arqueologia, voltar atrás, investigar a infância, identificar onde o espelhamento falhou, onde a cisão aconteceu, onde o self verdadeiro foi enterrado. Isso é trabalho de terapia profunda, não coaching de superfície, não pensamento positivo, não afirmações no espelho. É descer até a raiz, até a ferida original, até o momento em que algo dentro de você morreu para que você pudesse sobreviver. O terceiro passo é fazer luto. Luto pelo que você não recebeu. Luto pela infância que deveria ter sido. Luto pelo self verdadeiro que foi sacrificado. Luto pelas décadas vividas no falso self. Esse luto é devastador. Muitas pessoas evitam, porque parece insuportável, mas é necessário. Você não pode integrar o que não consegue chorar. Não pode curar o que não consegue sentir. O quarto passo é reparentalizar. Aprender a dar para si mesmo o que faltou. Aprender a se validar internamente. Aprender a olhar para dentro e encontrar lá o espelhamento que sempre buscou fora. Isso significa desenvolver uma voz interna amorosa. Uma voz que diz: eu te vejo, eu te aceito, você é real, você vale, você merece existir. Não porque conquistou algo, não porque performou bem, mas simplesmente porque existe. O quinto passo é integrar a sombra, trazer de volta as partes que foram enterradas, as emoções que foram proibidas, os aspectos que foram rejeitados. Tudo que foi para a sombra precisa ser reconhecido, aceito e reintegrado. Carl Jung chamou esse processo de individuação. Tornar-se inteiro, tornar-se quem você realmente é. Não a máscara,
não a persona, não o falso self, mas o ser completo, com luz e sombra, com forças e fraquezas, com tudo que faz de você, você. Esse processo não é rápido. Pode levar anos, pode levar a vida inteira, mas cada passo no caminho traz mais liberdade, mais autenticidade, mais capacidade de amar e ser amado de verdade. Deixa eu te contar sobre uma mulher que passou por esse processo. Ela chegou na terapia aos 38 anos, 2 divórcios, carreira de sucesso, mas vazia, depressão crônica, que nenhum antidepressivo curava. Ela não se via como narcisista, se via como vítima de maridos ruins, de chefes injustos, de uma vida que nunca deu certo. Mas quando começou a investigar sua infância, algo emergiu. Ela lembrou de uma mãe que só a elogiava quando ela tirava notas perfeitas. Uma mãe que se tornava fria e distante quando ela falhava em qualquer coisa. Uma mãe que nunca a abraçou simplesmente por existir. Ela lembrou de aprender, muito cedo, que amor era transação, que ela só valia algo quando produzia, quando performava, quando era perfeita. E ela passou 30 anos vivendo isso, se matando para ser perfeita, se destruindo quando falhava, escolhendo parceiros que reproduziam a mesma dinâmica, buscando no trabalho a validação que nunca veio de casa. O processo de cura dela levou 5 anos. 5 anos de terapia profunda, de luto, de raiva, de confrontar verdades que ela preferia não ver, de aprender a se validar internamente pela primeira vez na vida. Mas quando emergiu do outro lado, ela era outra pessoa, não melhor, não perfeita, mas inteira, conectada consigo mesma, capaz de amar sem precisar ser perfeita, capaz de existir sem precisar performar. Isso é possível para ela, para você, para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho. E quando você avança nesse caminho, algo extraordinário acontece. Você para de precisar desesperadamente do olhar alheio. Você para de buscar validação externa obsessivamente. Você para de viver de fora para dentro, porque você encontrou a fonte interna, o self verdadeiro que estava lá o tempo todo, esperando, guardado na sombra, pronto para emergir, quando você estivesse pronto para olhar. Este vídeo existe porque há pessoas comprometidas com trazer à luz o que permanece escondido nas sombras da psique. Investigar a verdadeira raiz do narcisismo não é fácil. Exige estudo profundo de Jung, de desenvolvimento infantil, de dinâmicas familiares transgeracionais. Os supertanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro, é você participando ativamente desse trabalho de iluminação. Quando você clica, você ajuda outras pessoas que estão na mesma jornada a encontrarem esse conteúdo. Você se torna parte de um movimento de consciência, de cura, de quebra de ciclos. Se você chegou até aqui, algo ressoou. Talvez você tenha reconhecido seus próprios pais no que descrevi. Talvez tenha reconhecido a si mesmo. Talvez tenha sentido uma emoção que não sabe nomear. Isso é o self verdadeiro chamando da sombra, pedindo para ser visto. Finalmente, a raiz do narcisismo está nos primeiros anos, nas falhas de espelhamento, na cisão que acontece antes das palavras. Mas a cura é possível, não é fácil, não é rápida, mas é possível. E começa com uma escolha. A escolha de olhar para dentro, de enfrentar a sombra, de fazer o trabalho que ninguém mais pode fazer por você. Essa escolha é sua e ela pode começar agora. Comenta aqui embaixo qual tipo de espelhamento falho você reconhece da sua infância. Ausente, distorcido, condicional, invertido. Escreve uma palavra que descreve o que faltou, porque quando você nomeia,
você começa a integrar. E quando você compartilha, você mostra para outros que não estão sozinhos. A raiz foi plantada há muito tempo, mas você não precisa continuar sendo definido por ela. Você pode desenterrar o self verdadeiro. Você pode curar a cisão. Você pode se tornar inteiro. O trabalho começa agora e a escolha é sua.